Muito boa tarde, meus amigos. É véspera de Natal, mas é claro que tem jogo aberto no ar. Já tá preparando a sua ceia de Natal. É bom que vai ouvindo essa resenha enquanto tá aí na preparação, do jeito que a gente gosta. Meu amigo Clérisson Amorim, muito boa tarde. Nosso convidado de hoje aí, chegando o Natal, mas aqui presente com a gente para falar muito de dupla Bavi, muito das expectativas para 2026. Presente de Natal aí chegando na árvore tricolor, na árvore rubro-negra, e a gente dá esperança de que a próxima temporada seja melhor para os dois, né, Clérisson? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos aqui da Band. Uma data simbólica, Natal, Feliz Natal, ho, 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 ho. Feliz Natal aos amigos. Antes de falar de Bahia, de Vitória, deixa eu abraçar aqui a população da micro-região de Irecê. Cheguei agora há pouco de Irecê. Estive em Itaguaçu da Bahia, fim de semana, um almoço agradável com meu amigo Valdir, o qual eu mando um grande abraço, querido. E agora preparar a ceia. Daqui a pouco, deixar a dieta de lado e partir para doces, salgados e esse momento familiar. E em relação ao Esporte Clube Vitória, estava até acompanhando o bate-papo de Baraúna com você no programa de ontem. E aí, falando em relação à perspectiva do Bahia, a expectativa do Esporte Clube Vitória, decepção. Eu não concordo em parte quando se fala em relação à decepção, porque o Esporte Clube Bahia, por exemplo, teve uma campanha superior que foi a campanha do ano passado, em termos de pontos. Eu acho que a expectativa era que desse um passo um pouco maior. Lógico, o torcedor sonha, o torcedor espera. Na semana passada eu participei do programa e falei em relação a essa expectativa do torcedor. Se colocar nesse parâmetro, a gente vai dizer, não, foi um ano que o Bahia poderia alcançar mais, pelo poder econômico, pelo elenco que tem. Mas se analisar dentro do que foi o ano passado, a perspectiva do ano passado para esse ano, teve um crescimento do Esporte Clube Bahia. E eu acredito que vai ser degrau a degrau, ano a ano, e logo, muito em breve, o Bahia vai estar brigando por título diretamente. Seja título de Libertadores, que para mim a pré-Libertadores é Libertadores, título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro. Até falei com você na semana passada que o Bahia, na minha concepção, está ali, ó, na prateleira. Flamengo, Palmeiras e o Esporte Clube Bahia. Em relação ao Vitória, só não foi um ano perdido 100%, porque o Vitória conseguiu aquilo que era o maior objetivo, permanecer na elite do futebol brasileiro. A expectativa dessa gestão nova é que seja reformulado o elenco, que seja reformulado o grupo. A boa informação que a gente teve também na semana passada, a permanência de Jair Ventura. Eu até percebi naquele jogo, no jogo do Fico, do Esporte Clube Vitória, estive por lá ao seu lado, e observava o seguinte, alguns torcedores citando inclusive nomes. Ah, poderia ser o novo treinador. Eu acredito e defendo que Jair Ventura é um treinador de primeira divisão e é um treinador que entendeu as dificuldades do Esporte Clube Vitória e deve permanecer. E vai permanecer e está com contrato renovado. Pois é, acho que é um bom debate para a gente puxar daqui a pouquinho. Antes eu quero falar com você de casa, meus amigos do Jogo Aberto. Prestem bem atenção que agora eu vou falar como vocês podem ganhar uma camisa oficial do Bahia ou do Vitória. Quem chegou para ficar com a gente todos os dias aqui no programa é a Nuve Energia. Você já ouviu falar em energia solar por assinatura? É bem simples, não precisa gastar com placas solares nem com instalação. Se você tem uma conta de energia acima de R$200, já pode assinar a energia solar da Nuve e utilizar os créditos gerados em nossas fazendas solares. Assim você vai baixar em até 25% o valor da sua conta de luz. Não tem mensalidade, você vai pagar apenas o que consumir de energia. Ah, e a sua energia continua chegando normalmente pela Coelba. Além de ganhar esse descontão de até 25% todos os meses, assinando a Nuve, a camisa do seu time vai chegar na sua casa. Baixe o Nuve App ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, simule o seu desconto de energia no aplicativo, preencha o seu cadastro e assine o plano indicado. Para ganhar a camisa, coloque o código de acordo com o seu time de coração. Tudo com letra maiúscula e sem acento. Se for Bahia, será Nuve Bahia ou Nuve Vitória, se for torcedor do Vitória. Nuve, energia solar por assinatura. Com a Nuve você só ganha. É isso aí, meus amigos. Vamos então direto para nossa resenha. Na verdade, Clérisson, hoje o programa é multi-resenha, porque meu amigo Tony Júnior tá com uma galera show de bola aí, trazendo aquela resenha bacana, sempre com um bom banquete também para deixar a gente com água na boca. Vai contigo, Tony!
Muito boa tarde, meu craque William Thales Silva. Esse é o craque da camisa número 10. Boa tarde a quem está acompanhando o Jogo Aberto. Jogo Aberto de final de ano, Jogo Aberto especial, com muita resenha, sempre ao vivo na Band Bahia. Olha só, eu estou aqui, meu amigo, nesse lugar espetacular, Mercosul do Gama, lá, aqui no bairro do Rio Vermelho. Já ia falar lá, mas é aqui no bairro do Rio Vermelho. Uma carne do sol, picanha de carne do sol especial. Já já eu vou falar com o Gama Filho, meu amigo, proprietário, para identificar onde fica de fato, o endereço completo, o que é que ele está servindo. Aqui tem confraternização de Natal, espaço aberto para você que quer fazer da sua empresa, mas enfim. Olha só quem está comigo. Tá aberto, Tripinha? Lá ele, pelo amor de Deus, viu? Lá ele, viu, William Thales? Olha só quem está comigo. Carlos Anunciação Carlão, né? Esse excelente profissional do futebol, com passagem por diversos clubes do Brasil, vasta experiência. Aí do lado de cá, craque Xavier, também com passagem atuando por diversos clubes do país, e vai falar com a gente sobre esse ano do futebol baiano e também do futebol brasileiro. Começar, Xavier, com a antiguidade que no futebol é posto, né? Não tô chamando de velho não, viu? E foi meu treinador no Sub-15 do Vitória, meu primeiro treinador no clube. Meu amigo Carlão, ótima tarde para você. Boa tarde, viu, William Thales Carlão também está aqui conosco. Carlão, ano de 2025 para a dupla Bavi. Puxando desse ponto da questão da divisão de base, você entende, e muita gente pergunta, faltou a utilizar mais a base, por exemplo, de Bahia e Vitória, para sanar aquelas deficiências em algumas posições que ficaram carentes nesses dois clubes? Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Um abraço para Thales. Teve pontos positivos e teve pontos negativos, porque teve momentos de ambas os clubes, tanto Bahia como Vitória, que faltou uma pitada de divisão de base na competição nacional. A gente que vem de um histórico teve momentos, tanto no Bahia como no Vitória, de ter uma média de 7 a 8 atletas oriundos da divisão de base jogando Campeonato Brasileiro e jogando as competições, Copa do Brasil, as competições Copa do Nordeste, competições nacionais. Craque Xavier, 2025, Vitória, Bahia, encerrado. O Bahia ficou aquele gosto de não ter ido à fase de grupos da Libertadores, e o Vitória, a gente fala em cumprir objetivo. Mas o torcedor acha que todo ano cumprir esse objetivo de permanecer na Série A com esse sofrimento é complicado. E que o planejamento para o ano que vem seja um planejamento onde, né, os presidentes de ambos, no caso o presidente do Vitória e também o Grupo City, possa entender que é preciso um pouquinho mais para cumprir esse objetivo. Bahia, quem sabe aí, fazer um ano espetacular, classificando aí a fase, né, de grupos da Libertadores, e o Vitória, claro, mantendo uma base, se fortalecendo para que o ano não seja tão doloroso para o seu torcedor. Boa tarde novamente. Boa tarde, satisfação estar aqui. Como você mesmo falou, o Bahia, se a gente analisar as questões como hoje em dia se fala de métrica, né, de futebol, o Bahia, dentro de uma realidade de folha do brasileiro, o Bahia não fez uma colocação ruim. Mas a torcida tem o Grupo City por trás, então tem essa expectativa de voos maiores. O Bahia tem se fortalecido a cada ano, tem montado equipes competitivas, melhores. Com certeza está em busca de trazer alguns atletas que encaixem para conseguir fazer um ano tão sólido como foi 2025. Claro que a torcida sempre quer um pouco mais, mas se você analisar o mercado como você analisa, o Bahia não teve um ano ruim. Já o Vitória, por mais que a gente saiba da questão financeira, o Vitória tem, como a gente mesmo falou aqui, Carlão comentou, você comentou, o Vitória sempre teve essa tradição de ter atletas da base que realmente conseguiam suprir a equipe principal. Eu fui um deles, né, oriundo da base, e teve jogos no Brasileiro que eu jogar contra os principais clubes com mais 5 atletas formados na base, a gente ter bom resultado. Teve ano que a gente ganhou do Palmeiras, São Paulo, com 4, 5 em campo, fora os outros que estavam municiando a equipe principal. E o que mais me incomoda de não ter sido tão explorada a base do Vitória é que existe um trabalho, você faz esse investimento de anos de captação e traz alguns jogadores para o profissional que, na minha visão, não é possível que não tenham igual na base.
que consiga suprir, que você não tenha essa injeção financeira tão grande, porque eu vi jogadores esse ano em 2025 que, se o Vitória não tiver competência para poder ter um jogador como alguns que foram contratados, tem algo de errado para tanto investimento para um clube grande como o Vitória. Então a gente espera que o Vitória equalize muito bem essa questão das contratações e trazer esses jogadores da base. Às vezes é questão de coragem lançar os jogadores. Não é que os atletas são competentes, às vezes é questão de paciência. Então eu acredito e torço para que o Vitória retome o caminho de entender que a base sempre foi importante na história do clube. A gente pode ver que eu me tornei fã do Vitória por ver Paulo Isidório, Rodrigo, Chagas, Vampeta, que deram resultados nacionais e internacionais que surgiram aqui. Então, o Vitória tem pessoas muito competentes. A gente tem um dos que trabalhou e trouxe resultados quando estava no Vitória, o próprio Carlão, dentre outros. Então, eu espero que consiga fazer essa soma de esforços e que o Vitória contrate bem e comece a utilizar mais os atletas da base. Meu querido Rosinaldo Santos, Tripinha, por favor, vou chamar aqui o Gama Filho, vou me levantar, o William Tales Silva. Por favor, Gama, chega para cá, rapidamente. Meu amigo Gama Filho vai chegar por aqui. Forte abraço para você. Olha só, no estúdio Gama Filho, William Tales e nossos convidados estão com água na boca. Mais uma vez estamos aqui nesse espaço maravilhoso, o Mercosul do Gama e o Vermelho. Explica direitinho onde é que fica o Mercosul do Gama. E, claro, o ponto forte daqui é a tradicional picanha de carne do sol. Não é isso, Gama? Isso mesmo, isso mesmo. Thales, um abraço para você, um grande abraço. Então, vou falar só um pouquinho da nossa carne do sol, né? Nós estamos aqui no Rio Vermelho, situado no coração do Rio Vermelho, na rua Arquibaldo Baleiro. Não tem dificuldade de encontrar, é uma rua que chega próximo a um shopping principal que tem aqui no Rio Vermelho. E qual é a nossa tradição aqui? Nossa tradição é a picanha e carne do sol. Aquela picanha maravilhosa, acompanhada com aquela maravilhosa aipim, banhado na manteigazinha de garrafa, que é um sucesso. Essa picanha, nós já temos aqui 30 anos, acredita? 30 anos que nós estamos fazendo esse ano aqui, comemorando o aniversário do Mercosul do Gama. E, consequentemente, várias situações aconteceram durante esses 30 anos que surgiu esse Mercosul que somos essa potência que somos hoje. Gama, final de ano está aí, últimas semanas do ano. Mercosul do Gama aberto para confraternização da empresa, da família, enfim, de quem quiser aparecer por aqui. Com certeza, nós estamos abertos para empresas, se quiser marcar sua confraternização aqui, o espaço é amplo, aberto, legal, muito, muito, muito rodeado de verde, é um espaço que você está num ambiente parecendo que está no interior. E assim, quem quiser fazer qualquer reserva, só é nos procurar. O telefone da gente é o 3506-2005. 3506-2005. O ano do Bahia foi um ano bom, né? Ele não conquistou aí o seu objetivo principal, que era jogar a fase de grupos de forma direta da Copa Libertadores, que talvez seja aí o maior desejo dos clubes brasileiros hoje, mas mais uma vez vai para a fase pré-Libertadores. São 4 jogos que podem definir o futuro do Bahia em 2026 por conta da mudança do calendário, que no ano que vem começa mais cedo com o Campeonato Baiano, já no meio de janeiro. O Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, ou seja, os clubes vão ter que se readaptar a essa nova vivência. Por conta desse novo calendário, por exemplo, o Bahia não vai disputar a Copa do Nordeste, que é uma competição que pode dar ali o trabalho para que o Rogério pudesse observar esses jogadores que vão disputar a pré-Libertadores, vão disputar a questão da Copa do Brasil também, do próprio Campeonato Brasileiro. O que é que você dá para pincelar sobre esse assunto, sobre como o Rogério Ceni vai ter que trabalhar o seu elenco ou os seus elencos, vide aí que com certeza talvez Bahia e Vitória vão ter que dividir elencos para Brasileiro, Baiano, Copa do Nordeste, no caso o Bahia não, mas o Vitória sim, entre outras competições. No caso do Bahia, o Bahia teve uma questão mais confortável em termos de ter um elenco que correspondeu mais de forma total, né? Tinha titulares, reservas, algumas quedas de performance, mas nada tão assustadores. Então o Bahia conseguiu montar um elenco para conseguir perambular por essas competições e mantendo uma boa performance. Eu acho que o Rogério vai estudar muito bem, já tem uma espinha dorsal ali, vai estudar muito bem como continuar competitivo em todas essas
competições, porque não existe um clube profissional, não se adequa à realidade do futebol hoje em dia, que é você fazer um elenco que consiga suprir a necessidade de calendário das equipes e continuar fazendo boas campanhas. Não é uma matemática exata, não é tão fácil, tem a questão multidisciplinar aí dos profissionais, mas eu acho que o Bahia conseguiu fazer muito bem esse ano, essa questão, oscilou em performance que é normal, às vezes a pessoa não entende porque um jogador cai um pouco de performance, mas é normal um atleta oscilar dentro de uma temporada. O Bahia, com um elenco que é recheado de atletas, tem mais chance. O Vitória, agora que pensa em contratações, precisa analisar dessa forma. Como o próprio Carlão falou, realmente é necessário se enxergar os atletas de base, ter essa minutagem, como o Carlão falou. Hoje em dia não se tem preliminar, né? Teve até um jogo que o Carlão estava falando ali, eu lembrei. Eu jogando de meia no Vitória, teve um Bavi que até Clodoaldo fez gol. Um Bavi que era Bahia e Goiás no jogo principal. Um Bavi, eu fiz 3 gols, 6-2 a gente deu. Então, o jogador amadurece mesmo nessas questões. Hoje em dia, essa correlação que eu não sei muito bem explicar como fica relacionada com a permissão da CBF bater preliminares, mas era uma coisa que nos fortalecia, nos dava cancha, nos preparava a ter o público ali, que é o público de base e vai, os pais, os empresários, mas não tem aquela massa maior da torcida. Alguns lugares, São Paulo, Rio, tem essa questão da torcida estar mais presente, mas ajuda a preparar mesmo, como o Carlão falou, é algo muito interessante. Mas o que eu quero dizer é que, para o Vitória, com essa questão aí que a gente está analisando, se vai realmente conseguir logo mais adiante se tornar SAF, ter mais investidores de peso que consiga fazer o clube investir mais em atletas que consigam manter o nível de performance. O Vitória vai continuar, volto a falar, em precisar melhorar a absorção de atletas da base que estejam preparados, não só puxar o atleta, mas que o atleta consiga dar a resposta no profissional. William Tales Silva, continuamos por aqui, Mercosul do Gama, Rio Vermelho, por aqui uma picanha de carne do sol deliciosa. Da próxima vez você vem, viu, William Tales? Você vai fazer esses ao vivos, que a gente está por aí, por toda Salvador, batendo esse papo com a galera aqui que é envolvida com o esporte, para trazer essas novidades, essas notícias da dupla Bavi. Carlão, vamos lá, vamos voltar à base, claro, você como um dos especialistas aí no Brasil. Maturação, você falou da questão das preliminares que hoje já não existem mais. Um ano onde o Vitória contratou alguns estrangeiros e o Xavier falou, poxa, e por que na base? Será que na base não tem um atacante como o Cantalapedra? Não é isso? Na base não tem um atacante como o Kiki Savério, que chegou, mas não estreou, entendeu? No caso do Bahia, o Bahia trouxe o Ronaldo, revelado pelo Vitória, não é isso? Base e voltou. Mas trouxe um goleiro do Santos, João Paulo. Não tinha um goleiro na base que pudesse atuar ali, ser reserva do Ronaldo, já que o Ronaldo foi revelado pelo Vitória e viveu todo isso aqui em Salvador. Dá para falar o que sobre isso para o torcedor que está em casa? Na verdade, a base também é um momento, né? É a safra. Às vezes você prepara um grupo e esse grupo não dá o resultado positivo que os coordenadores, os treinadores esperam, né? O menino também, eu costumo dizer que todos os atletas de base têm data de validade, né? Não é porque o cara é formado na base que ele tem que jogar no profissional, ele tem que mostrar competência, né? Eu vejo o garoto Thiago do Bahia muito bem. Inclusive, Carlão, me perdoe, o Thiago deve deixar o Bahia ainda nesse fim do ano. É a informação que a gente tem, se o Thiago deve ser vendido, transferido para o futebol norte-americano. Depois você vai falar sobre isso, sobre futebol norte-americano. Então, quando eu falei pontos negativos e positivo é um Thiago, que jogou uma competição nacional, e até jogos internacionais ele deve ter participado, né? E ele é um fruto do trabalho de base do Bahia positivo. Mas precisa de mais atletas. O Bahia está mostrando que já tem jogadores convocados para as seleções de base. Isso é um sinal positivo, que no futuro pode ser aproveitado no profissional, mas o futebol é um negócio. E como é um negócio, às vezes o garoto chega no profissional e depois
pinta um grande negócio a nível financeiro para o clube oxigenar financeiramente a empresa, entendeu? Nesse ponto, beleza, o Bahia foi positivo. Olhando o lado do Vitória, o Vitória, o único jogador da base que todo mundo sabe é Lucas Arcanjo. Mas o Vitória não conseguiu colocar um jogador, porque o momento do Vitória, o Vitória tem um momento que a base ainda está em construção, em desenvolvimento. Eu vejo que o Vitória está começando a voltar a participar de competições, que dá um lastro muito grande para a garotada atingir aquela expectativa de preparação e, quem sabe, no futuro ter chance de atingir o profissional. Porque não é fácil você pegar um garoto que não vivenciou vários conceitos competitivos e colocar para jogar o profissional. Tem 3 tipos de atleta da base. Tem aquele top de linha que com 16, 17 anos pega a camisa da mão do treinador, veste e vai embora, decola. E aí tem vários. Esse aqui foi um, né? Teve Fernando, Kleber, Matusalém, né? No Bahia teve Cícero, teve Rafael Basto, Avni, Daniel Alves, certo? Esses são fora da curva, né? Então, para um bom entendedor, aquele jogador fora da curva, esse aí não precisa pedir licença, não. Esse aí bota a camisa e vai embora. O bom jogador requer um pouquinho mais de paciência, que é aquele que até 23, 24, você às vezes pega ele, empresta. Por exemplo, Léo Ceará, que hoje foi campeão lá no Japão. Léo Ceará foi emprestado, né? E foi por confiança, bateu, voltou tal. Depois veio para o Vitória e numa idade um pouco mais velho, atingiu o profissional, foi bem, performou e depois foi negociado. Então, o bom jogador requer um pouco mais de paciência, 21, 22, 23, e tem aposta. Aposta, eu vou usar até um exemplo aqui de um jogador que foi aposta, no sentido, aposta é aquele jogador que não foi titular nas categorias, e quando chega na curva para o profissional, o treinador vai, convoca ele, e ele vai e performa, e dá resultado. Marcelo, revelação do Campeonato Brasileiro, volante do Vitória em 2013, certo? Ele não conseguia ser titular nas categorias, mas quando chegou na curva para o profissional, Ney Franco, naquele momento, puxou ele e lançou, e foi uma revelação. Então, tudo isso faz parte de você ter simplesmente a paciência de enxergar aquele que é top, enxergar aquele que é bom e aquele que está correndo por fora e pode ser bem aproveitado. Carlão, rapidamente, a questão do Bahia, puxar o Bahia também, a gente falou do Thiago e você citou os garotos aí que foram convocados para a seleção sub-17, o Del e o Juan Pablo, que inclusive já eram jogadores que estavam ali no elenco. O Rogério levava esses jogadores para jogos na Fonte Nova e também fora daqui da Bahia. O que é que você pode indicar para a gente? Esses jogadores podem já começar esse ano de 2026 como atletas para o Campeonato Baiano, não é isso? Porque os elencos de Bahia e Vitória vão precisar da base nesse primeiro momento para poder, né, dar descanso aos jogadores que vão atuar como Bahia na pré-Libertadores, no Brasileiro, Copa do Brasil, e Vitória no Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Na verdade, você tem que fazer um recorte do seu planejamento. Você tem que ver qual é a competição que cabe um garoto ter oportunidade e quais vai ser aquelas competições que o torcedor quer resultado, né, a própria imprensa, a diretoria tem uma pressão maior. Você tem que blindar o garoto das pressões. Ele vai vivenciar a pressão naturalmente. Isso aí é fato. Mas você tem que blindar. Como é que você blinda? Pô, você tem que mostrar para o torcedor, essa competição aqui a gente vai botar a garotada para vivenciar. Para no futuro ele dar uma resposta. Mas essa competição aqui, a gente vai ver o momento certo. Eu costumava dizer que, às vezes você tem um adversário, vamos usar a Fonte Nova ou o Barradão como modelo. Eu tenho um campeonato, seja ele Série A, Série B, não importa. Tem um campeonato que você tem que escolher um adversário. E eu costumava dizer, no último clube que eu trabalhei, dizer que você tem a cadeira no banco 23, não tem? O assento 23, que é a camisa 23. Aí você vai pegar um adversário que, teoricamente, está abaixo do nível e não vai criar muito. Existe uma possibilidade até de você pintar uma goleada num jogo. O garoto tem que estar lá no banco. Se você abre 3, 4-0, é hora de você olhar para o banco
cadeira está ali, vou chamar ele. É o momento de você colocar ele na zona de conforto. Você está dando 3, 4, bota o menino para vivenciar, para o torcedor apoiar. E esse menino tem que ser sabido e entender que aquele momento é o momento dele. Então, quando você está dando 3, 4, é hora de você olhar para o banco e falar, tem um garoto aqui que está precisando ter oportunidade. Aí você está tendo o talento para lançar jogadores. Mas você está tomando 2-0 e aí quer botar o menino para resolver o problema? Está errado, está equivocado. Carlão, agradecer a presença aqui, não é isso? Sua presença, a presença também do Xavier, falar para finalizar, porque nosso tempo realmente é curto, o William Tales já está lá aqui no ponto, manda, devolve. Xavier, faz aí uma pincelada rápida sobre prognóstico, vamos lá, ano rapidamente do Vitória em 2026, com toda a dificuldade, né, ainda sem a SAF, e o Bahia já com a SAF e Libertadores. Ser mais sólido, né? Evitar essas questões de ficar oscilando no brasileiro, sempre na parte de baixo da tabela. Tem que se organizar mesmo. Se não tiver recurso, fatidicamente vai ter que buscar atletas de forma assertiva, que não custe muito para o clube, às vezes na parceria, às vezes empréstimo, né, como vitrine. Fazer um time que traga um pouquinho mais de tranquilidade para a torcida, para a própria imprensa que vive também do Bahia e Vitória estarem bem. E a gente torce para que tudo isso aconteça. O William Telles manda um abraço aí para a galera da X5, meus atletas que estão acompanhando a gente sempre, viu? Estamos firmes em 2026 também na X5. Então Vitória firme, Vitória conseguir fazer o torcedor respirar melhor. Ir para as últimas rodadas tem sido sofrido e esse ano a gente espera que seja bem diferente. Valeu, craque Xavier. Carlão, também mande seu abraço ao William Tales, está lá vendo. O tempo está curto, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas claro, com muito bate-papo ainda em 2025. Para 2026 a gente ter um ano melhor. William, aquele abraço, um final do ano, uma virada positiva. Para o William e para a Juliana, né? Claro! Um abraço a todos, toda a equipe da Band, né? Todo mundo que trabalhou pra caramba esse 2025, que 2026 seja maravilhoso para todos. Valeu, craque Xavier, meu querido Carlos Anunciação, Carlão, William Tales, volto com você no estúdio. Vou ficar por aqui porque agora, meu amigo, vem aquela deliciosa picanha de carne do sol e o Gama já convidou o Carlão e também o Xavier para degustar aqui no Mercosul do Gama, que fica no Rio Vermelho. William, volto com você no estúdio. Na próxima é você, meu querido. Pois é, coisa boa, viu? Coisa boa já no climinha dessa ceia de Natal aí, já comendo bem dos comes e bebes aí, mas vamos seguir. Bate-papo bom, comida boa, a galera gosta. Não tem melhor. Vamos seguir daqui a gente, Clérison, para daqui a pouco a gente também partir para a ceia aí, também curtir. Quero saber de você, meu amigo rubro-negro. Vamos começar falando do Vitória. Você trouxe um gancho bom falando aí sobre o Jair Ventura. A expectativa para essa próxima temporada rubro-negra, agora já com técnico definido. Acho que em 2025 Vitória cometeu um erro que já foi admitido, inclusive, que não pode se repetir para a próxima temporada. Foi mudar o perfil do elenco. Em 2024 foi muito dito que era um elenco de força, que era um elenco para brigar, como fez o Cuiabá em muitos momentos na Série A, porque tinha que se manter a partir dessa virtude. Em 2025 tentou se criar um elenco mais técnico. Foi o mesmo erro que caiu o Bahia quando caiu da última vez, que outros clubes de menor folha acabaram cometendo e caíram para a Série B do Brasileirão. Acho que em 2026 tem que voltar a esse estilo de um elenco um pouco mais forte. Acho que Jair Ventura se encaixa até melhor com esse tipo de jogo. E aí eu quero saber o que você está esperando aí dessa próxima temporada, dessa modelo de contratações, o perfil do Vitória para 2026. Títulos. Quero títulos. Campeonato Baiano, Copa do Brasil, menos Copa do Nordeste. Também, né? Sem contar com o principal adversário da Copa do Nordeste, que é o Sport Clube Bahia. Que para o torcedor do Bahia isso é horrível. O Bahia não participar de Copa do Nordeste. Agora o Vitória é o único time de Série A na Copa do Nordeste. O único de Série A na Copa do Nordeste. Uma competição grandiosa, brilhante, que a gente gosta, que a gente curte. É a nossa competição regional. Agora, em relação ao Vitória e perfil, o Vitória cometeu alguns erros no ano passado em relação a treinadores, muito mais do que a formatação de elenco, mas em relação a treinadores, porque aí começa com o Thiago Carpini, passa Rodrigo Chagas, passa com o Fábio Carille até a chegada
de Jair Ventura. Ou seja, são treinadores de um perfil diferente. Então isso é brincar muito, é correr muito risco. Verdade. Você ter essa mudança não só na questão do perfil de elenco, mas também no perfil do comando. E, aliás, comete o mesmo erro agora, do Campeonato Baiano. O Rodrigo Chagas vai comandar o time no Campeonato Baiano. Nada contra Rodrigo Chagas, meu amigo querido. Um grande abraço a Rodrigo Chagas, um profissional de uma capacidade muito grande. Mas quando eu falo comete o erro, pelo seguinte, o ano do futebol, o calendário do futebol, ele é extenso. Ele vai começar agora, em janeiro, e vai até o finalzinho de novembro, início de dezembro. O que é que acontece? A gente não pode, tanto com Bahia como Vitória, cometer o mesmo erro de ter perfil de treinamentos diferente. O perfil de Rodrigo Chagas é um perfil diferente do perfil de Jair Ventura. E aí o que é que acontece? Mas vai usar jogadores que não estão sendo aproveitados. Vai usar a sub-23, vai usar o sub-20, vai usar a 17. Se for essa formatação, a competição toda, beleza. Mas eu não acredito nisso. Quando o Vitória passar a ter dificuldades, aí começa a ter algumas mudanças. E depois vão alegar que o calendário acabou prejudicando, porque o Vitória teve que participar do Campeonato Baiano, trazer jogadores principais para poder ir para o Campeonato Baiano, que é muito importante. Campeonato Baiano, Marinho costuma dizer, meu querido Edson Marinho, Feliz Natal, dona Sandra, toda a turma aí do clã dos Marinhos. O Marinho costuma dizer que o Campeonato Baiano só não é interessante para quem perde. Quando perde, foi o Baiano. E quando ganha, vira obrigação. E vira obrigação, mas é um campeonato brilhante, é um campeonato que a gente curte principalmente quando chega o período do pré-Bavia, pós-Bavia ou durante o Bavia. Com certeza, o rubro-negro precisando aí, né, se ajustar de olho nessa temporada de 2026, vai voltar a preparação, né, vai voltar a concentração a partir do dia 3 e aí vai fazer 15 dias de concentração, treinamentos, etc. Só aí já vai o dia 18, né, Brasileirão já está na porta dia 28, então acho que pelo menos até o dia 18 a gente não vai ter o time principal jogando o Campeonato Baiano, a menos, é claro, que o time sub-20, sub-23 comece com uma campanha muito ruim e que o Vitória tenha que entrar aí com o time principal para evitar uma eliminação precoce ou algo nesse sentido. Mas eu acho que a gente tende a ver poucos jogos, principalmente na primeira fase, do time principal do Baiano. Independentemente de ser o sub-20, de ser jogadores que não estão sendo usados, é o Vitória profissional num campeonato baiano. Sim. Que se golear daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, vai dizer, goleou o seu adversário por 20-0. Se tomar 20-0 também vai dizer, foi o Sport Clube Vitória num campeonato baiano que tomou 20 de um adversário. Lógico que isso não vai acontecer, eu estou apenas colocando aqui uma metáfora. Eu quero dizer o quê? Que o campeonato é um campeonato profissional, é o campeonato principal, é um campeonato importante, mas que Vitória precisa fazer a sua pré-temporada. Não dá para mudar o calendário, não dá para apresentar problemas de um calendário e não trazer soluções. Porque falar que tem diversos problemas, o calendário é um calendário maluco, precisa que algo seja feito no condicional e não apresentar algo de fato para ser feito. Pelo menos é uma tentativa em relação a esse calendário novo do futebol brasileiro. E aí vejo imagens da torcida, e ontem Baraúna falava da torcida, e realmente é um dos critérios, foi um dos pontos fortes de 2025, finalzinho de ano, mas ainda a gente falando do Sport Clube Vitória, mas a garra dos jogadores do Vitória também precisa ser destacada, porque não foi só o torcedor que colocou o Vitória, que manteve o Vitória na primeira divisão, e a garra, aquele lance, não sei se foi Baralhas que no chão caído, deu carrinho de cabeça, aquilo ali conquistou, o torcedor conquistou, os jogadores conquistaram também os torcedores do Sport Clube Vitória na reta final do campeonato contra brasileiro. o Mirassol. O Baralhas impressionante, ele cortava as bolas e comemorava como se fosse um gol. O Baralhas realmente representou muito a garra do time, a garra da torcida nessa campanha. Mas falando ainda sobre a expectativa para 2026, Clérisson, Copa do Nordeste, você até pincelou um pouco esse assunto. O Vitória agora entrando como único time de Série A no Nordestão, já sem conquistar essa taça desde 2010. Ganha uma responsabilidade maior a partir dessa próxima temporada de ir atrás desse troféu, até pela decepção que foi em 2025, caindo numas quartas ali para o Confiança em casa. Vitória entra um pouco mais pressionado para chegar longe dessa vez? Com todo respeito ao Confiança, mas em 10 jogos, em a situação parecida que o Vitória enfrentou o Confiança, o Vitória vai vencer 9 e o Confiança pode vencer 1. E a uma foi exatamente a que o Vitória não poderia perder. E custou sem a o Bahia, custou a cabeça de Thiago Carpini, amém. Agora, sem o Sport Clube Bahia, a competição perde. Sem o Náutico, a competição perde. Mas o Vitória ganha com isso, porque ganha uma competição sem o seu principal adversário, que é o Sport Clube Bahia, que é o Tricolor. E tem uma responsabilidade muito grande, você citava aqui, uma grande realidade, que o Vitória é o único time de Série A.
Ah, mas o Fortaleza tropeçou no Campeonato Brasileiro, caiu, mas tem um elenco que pode ser reformulado, que a gente já viu que teve uma gestão em anos, com exceção de 2025, mas que mostrou ter bala na agulha. A equipe do Ceará, nesse tipo de competição, é muito grande, mas o único time de Série A é o Sport Clube Vitória e tem a responsabilidade e o compromisso de poder defender, de poder trazer esse troféu para Salvador. Perfeito. Vamos falar muito ainda também sobre o Bahia, expectativa para 2026, mas antes um rápido intervalo. Fica aí com a gente que a gente já volta. Olá, meus amigos de casa, já pensou se você perdeu o seu imóvel no incêndio causado por um dano elétrico? Quanto tempo você levaria para adquirir outro? E a sua família, onde iria ficar? Você pode evitar todo esse contratempo na sua vida. É muito barato fazer o seguro da sua casa ou do seu apartamento. Acredite, menos de R$300 você pode proteger o seu patrimônio. Isso é por ano. Contra incêndio, explosão, danos elétricos, alagamento, vazamentos e outras coberturas mais. Faça agora o seguro do seu imóvel e não dê sorte pro azar. Só você sabe a luta que teve para realizar o seu sonho. Agora, se você já tem um seguro e vence até o final do mês, não pague mais caro na sua renovação. Venha para Status. Aqui garantimos as melhores condições de pagamento na sua renovação. Solicite agora a cotação pelo WhatsApp com DDD 71 ou 79 que está na tela, pois a Status atende em toda a Bahia e Sergipe. Porque você já sabe que seguro novo ou renovação, a Status Seguros é sua melhor opção. Grande abraço! Estamos de volta e vamos falar do Bahia, começando pelo começo, pelo título estadual do Esquadrão. Vamos rever como é que foi a conquista do Baianão pelo Tricolor dentro do Barradão. Teve de tudo na final do Baianão. Polêmicas. O Bahia vai ficar com um a menos nesse finalzinho. Gol no finalzinho. Batida com desvio. Poder voltar para esse clube e fazer meu primeiro gol de novo neles parece até coisa do destino. Tava falando com eles antes do jogo. E muita confusão. Todo mundo perdeu a cabeça. Se tiver que ir pra confusão a gente vai. Mas aqui tem homem, tem pai de família. Mas antes de tudo isso, teve a festa da torcida rubro-negra. Casa cheia no Barradão, cheia de otimismo. Hoje é 4-0, 4 gols de Janderson. Vai sair daqui como? Sem voz completamente? Rapaz, eu tô tentando ver qual é a desculpa que eu vou dar pro trabalho amanhã. Mas até o final do jogo eu vou pensar. Mas sem voz e campeão com certeza. Come água garantida amanhã, viu? Esqueça tudo. Mas o primeiro tempo foi mais morno do que a torcida gostaria. Levanta pra área pro Janderson, tentou o domínio, Mateuzinho briga. Rato bateu com desvio! A melhor chance veio no finalzinho. Rato cobrou escanteio na cabeça de Mateuzinho, que acertou o travessão. A bola explodiu na trave e foi pra fora! Mas na etapa final, o Leão foi pra cima. Fabri recebeu de costas, fez o giro e bateu pra defesa de Marcos Felipe, que fechou o gol. Jamerson cruzou pro ótimo cabeceio de Janderson, mas Marcos Felipe estava lá. Janderson ainda tentou de novo, cabeceou pro chão, mas Marcos Felipe estava lá de novo. E se não deu com Janderson, Claudinho tentou com Carlinhos. O lateral cruzou para a área, mas ela passou direto pro fundo da rede, pra festa da torcida rubro-negra. O relógio ainda marcava 38 do segundo tempo, mas a impressão é de que o clássico ainda teve mais 90 minutos depois do 1-0. Foi pressão total do Vitória nessa reta final, e o árbitro deu 8 de acréscimo.
Mas aí veio a primeira polêmica, com a expulsão de Cauli com a ajuda do VAR, depois que ele deixou o braço em Lucas Alter. E logo em seguida, o Vitória teve a chance de fazer o segundo, num escanteio. Bola cruzada na área e a sobra ficou com Baralhas. Nesse momento, a Bahia inteira parou por um segundo. Era a bola do jogo pro Leão, mas... Na pressa em busca do segundo gol, Mateuzinho se livrou rápido da bola e tomou o encontrão de Kaique no meio-campo. Foi o suficiente para o tempo fechar no Barradão. Teve até troca de socos entre Caio Alexandre e Zé Marcos, que foram expulsos. Olha aí, ó. Trocando socos. Baralhas também recebeu o vermelho por esse empurrão em Kaique. Mas depois o árbitro foi no VAR e cancelou o cartão. Ele cancelou o cartão vermelho, a decisão foi tomada. Foram 8 minutos de paralisação e o árbitro adicionou mais 5 de acréscimo. Os 8 prometidos viraram 18. E no último lance, Marcos Felipe esticou para Juba, que tocou para Kaique marcar o gol do título do esquadrão. Entrou na área, cortou a batida com desvio. Gol! É festa tricolor no Barradão. Não, calma que tem mais confusão. Kaique provocou, Marcos Felipe também. E o clima esquentou de novo. Até o técnico Thiago Carpini perdeu a cabeça. E a confusão só acabou quando o juiz apontou o centro do campo. Agora sim, festa tricolor no Barradão. O Bahia é campeão baiano de 2025! 51 vezes Bahia é o segundo maior campeão estadual do Brasil. Não tem jeito. Estávamos em dívida com o torcedor do Bahia desde o ano passado com relação ao campeonato baiano, mas é feliz porque o torcedor tricolor está feliz, nós também estamos. Foi uma temporada muito boa que a gente fez e a gente foi coroado hoje com o título, né? Grupo City, acho que o primeiro título, né? Com a entrada do Grupo City. E ano passado não foi fácil para eles, né? E graças a Deus eu pude chegar aqui e ajudar todos os meus companheiros a sair com o título. O futebol, para você marcar a história, tem que ganhar título, né? E a gente conseguiu hoje, ganhando um título importante, o baiano, né? Mas que dá um gás a mais para as próximas competições. Sim, vencer é sempre bom, é como se fosse meu primeiro título. Estou muito feliz de ver a rapaziada comemorando, poder desfrutar esse momento com eles, depois com a nossa torcida. Uma final, às vezes, ela tem que deixar a técnica, o talento de lado, para você guerrear, para você batalhar, para conseguir o título. Sabemos que ia ser uma atmosfera muito difícil aqui na casa do adversário, mas também sabíamos da nossa disposição, da nossa vontade, da nossa qualidade. Então, a gente conseguiu alinhar tudo isso e conquistar o título aqui foi para nós muito, muito surreal e a gente fica feliz demais com essa conquista. É o esquadrão? Não tem jeito! Valeu, Caio. Pois é, meus amigos, título na casa do rival não é todo dia, é um jogo bastante pegado. Vamos ser sinceros aqui, Clérison, que dava para ter decidido já na Fonte Nova, aquele 2-0 acabou ficando até barato, Lucas Arcanjo pegou pênalti, mas no segundo jogo o Vitória foi para cima, aguerrido como sempre com a força do seu torcedor, ainda conseguiu sair na frente, mas não foi o suficiente que Kaique fez o gol do título do Bahia, aí marcando a revanche, né? Depois do ano passado, o título do Vitória na Fonte Nova, veio a revanche tricolor para começar um ano que parecia muito promissor, ainda veio Copa do Nordeste, mas terminou com um gostinho amargo para a torcida do Bahia, né? Que viu uma verdade, um título merecido para o Sport Clube Bahia. Por que um título merecido? Investimento melhor, estruturação melhor, um elenco melhor do que o Sport Clube Vitória. E aí você feliz quando fala o seguinte, o Vitória na garra, na vontade. E, aliás, será bem típico também de 2026 essa vontade, essa determinação. Então, um título merecido ao Sport Clube Bahia. É dolorido para o torcedor do Vitória, claro, como também um título do Vitória na Arena Fonte Nova também é um título dolorido para o torcedor do Sport Clube Bahia. Mas o Bahia fez o dever de casa, fez o trabalho, aquilo que foi proposto. O cronograma de 2025 incluía o título de campeonato baiano, como também o título da Copa do Nordeste, mas foi uma festa bonita. A gente estava por lá, a gente presenciou
independentemente de quem seja o campeão, a gente quer o bem do futebol baiano. E naquele momento foi o bem do Bahia e foi uma festa bonita. Com um detalhe, uma festa que poderia ser mais ampla. Como? Eu sou contra esse negócio de torcida única em estádio de futebol, principalmente Também. quando se fala em relação a clássico. Para mim, clássico... E aí, toda vez que você transfere a responsabilidade, que você fala, não tem condições, você está transferindo a responsabilidade, o dever de segurança que é do Estado, ou dos organizadores do evento, Federação Baiana, Polícia Militar, o governo de um modo em geral, quem está à frente da segurança do nosso Estado, e aí você evita o que poderia ser um clássico muito mais bonito, muito mais charmoso, uma final de campeonato baiano, Bavi, torcida de um lado, torcida do outro, seria muito mais interessante. Sonho com isso e espero, em um futuro breve, a gente ter uma torcida presente dos dois times. Seria um baita presente de Natal aí, pensando já em 2026. Mas, Clérisson, falando aí sobre essa próxima temporada do Tricolor, né? O Bahia tem uma dificuldade aí nesse começo de temporada, pensando na organização de calendário, né? A temporada começando um pouco mais cedo, Brasileirão já em janeiro. Tem a Copa Libertadores da América, essa preliminar, né? A fase pré-Libertadores, que a gente chama, para acontecer também no mês de fevereiro, e que é um tanto quanto diferente, né? O Vitória vai ter a Copa do Nordeste, mas essa primeira fase, muitos jogos vão ser times de Série C, de Série D ali, jogos teoricamente mais acessíveis para a equipe do Vitória. O Bahia não, tem 2 confrontos ali que são decisivos, eliminatórios, de olho numa fase de grupos de Libertadores. Jogos tensos para o Bahia. E aí eu quero saber de você como é que fica essa dinâmica aí para o começo de temporada. Eu acho que o Bahia talvez tenha um sossego um pouco maior, porque se você for pensar um time alternativo para o baiano, esse time tem Del, esse time tem Juan Pablo, esse time tem Zé Guilherme, tem João Paulo no gol. O Bahia tem peças interessantes, Luiz Gustavo na zaga, para colocar para jogar como esse time alternativo, até para ver, dar mais rodagem para esses jogadores. Mas mesmo assim, vai ser um começo de ano pegado para o Bahia, né? Quando se fala em relação ao calendário, é de conhecimento de todos os times do futebol mundial o calendário que vai ter durante o ano. Sim. Não existe um calendário para disputar 2026, um calendário que seja formatado em 2026, ou seja, desde setembro a gente já tem conhecimento da competição, das competições que o Bahia vai participar. É um calendário extenso? É um calendário puxado? Mas o Bahia... Aí eu lembro de Marinho quando fala, Dr. City, dê seus pulos. Dê seus pulos. Porque o que é que acontece? O Bahia tem a possibilidade, tem bons jogadores, na verdade, na base, mas não é só a base. O Bahia tem a possibilidade financeira de montar um elenco não inchado, mas um elenco que tenha opções para o técnico. Eu não vejo como a questão do calendário o principal problema do Esporte Clube Bahia, porque pode fazer o gerenciamento de elenco, ter no mesmo grupo 2 times, 3 times, que não seja time reserva, mas que seja time alternativo, como você disse, em alguns jogos teoricamente menos importantes, porque competições de ponto corrido, todos os jogos são importantes e são iguais em termos de pontuação, mas consegue fazer esse gerenciamento e eu acredito muito nisso. Para mim, o problema maior do Esporte Clube Bahia não é a questão do calendário, é corrigir um problema que foi em 2005. É não ter uma entrega fora de casa, é ter uma entrega sempre complicada e aí a gente não pode cometer o mesmo erro, viu, Rogério Ceni? Não pode cometer o mesmo erro que foi em 2025, que o Bahia venceu poucos jogos. Se o Bahia tivesse uma entrega maior, tivesse um aproveitamento maior fora de casa, talvez o Bahia chegasse na reta final com vaga garantida para a fase de grupo da Libertadores. Para mim isso é indiferente, porque vejo tudo como Libertadores, mas poderia chegar brigando com a equipe do Flamengo, brigando com a equipe do Palmeiras, talvez por título. Aproveitamento em casa sensacional, aproveitamento fora de casa tem muito o que melhorar. Espero que 2026 seja muito melhor do que foi em 2025. Com certeza. E como a gente até comentava, né, que talvez seja pesado dizer que foi um ano frustrante ou decepcionante do Bahia, eu queria saber de você o que você acha que o Bahia tem que fazer em 2026 para alcançar esse nível de expectativa que o torcedor hoje tem? Talvez um G4 ali de Brasileirão ou chegar numa fase mais aguda de Copa Libertadores. O que você está esperando do Bahia para 2026? Em relação ao Bahia, eu sou mais otimista do que em relação ao Vitória. Eu vejo o Bahia brigando por título. Eu já te falei isso em outras oportunidades. Eu vejo o Bahia brigando por título. Sabe por quê? Porque são detalhes para poder ajustar 2, 3, 4 peças. E o grupo econômico, o grupo o Grupo City, o grupo que gerencia o Esporte Clube Bahia, tem esse poder aquisitivo de fazer o Bahia um grande time. Então, eu acredito que o Bahia vai brigar por título, tanto em Libertadores como também vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Gostei do seu otimismo, Clérisson, que seja assim. Agora, meus amigos de casa, a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais resenha. Fica aí com a gente.
anos do Mercosul do Gama, um lugar que eu adoro, top demais. Hoje eu venho falar do lugar que é o quintal da minha casa. É o melhor pra mim, o melhor lugar de Salvador. A melhor carne de sol da Bahia, não tem pra ninguém. Lá é um grande encontro de personalidades e grandes artistas. E você pode fazer amigos. E aquele queijo coalho, com aquele melaço, pai, que deixa a sua vida mais doce. Atendimento qualificado, aquela picanha que não existe em lugar nenhum, derretido na manteiga de garrafa. O sistema é bruto. Parabéns aqui do seu amigo Zé Bueno. Tamo junto. 30 anos atrás, a primeira coisa servida aqui não foi só carne, foi coragem. O começo de uma história feita de gente. Encontros, risadas, abraços apertados, aniversários comemorados aqui, amizades que nasceram daqui. E cada corte honra essa trajetória. Fogo, paixão e tradição no ponto certo. No prato, o resultado é o mesmo de sempre. Qualidade que atravessa o tempo. Porque, no fim das contas, não é só sobre churrasco. É sobre quem está à mesa. Mercosul do Gama. 30 anos servindo sabor. 30 anos servindo história. Estamos de volta e na correria do dia a dia, uma coisa é certa, a Activita é sua melhor companhia. Com solados que reduzem os impactos do caminhar, palmilhas super macias e tecidos altamente respiráveis, a nova coleção está pronta para acompanhar o seu ritmo dentro e fora da academia. Tem novidade chegando para quem não para, viu? O Activita Impulso com a nova tecnologia Light Foam Pro. Já para quem ama a natureza e aventura, a dica é o Activita Trail, o tênis feito para encarar qualquer desafio. Quer saber mais sobre as novidades e conferir a nova coleção? Acesse www.activita.com.br e descubra o universo Activita. Tem algum presente de Natal especial que você queria pedir para o Papai Noel para colocar ali na árvore tricolor, na árvore rubro-negra, pensando em 2026, Clarison? Título da Libertadores para o Esporte Clube Bahia. Pacote bem bonito. Libertadores. Pensou? Nada mal. Um pacote como grande, seria né? bom, A taça é grande. Como seria bom para o futebol nordestino um título de um Esporte Clube Bahia, um título do nordestino, na verdade, e o Esporte Clube Vitória que carimba uma vaga para Libertadores, uma pré-Libertadores, Bonito demais. O Vitória ali em sétimo, em oitavo, ao depender do... Tá perfeito, tá perfeito. Esse presente. Deixa eu abraçar minha irmã, Monara Monique, Porto de Almeida, que veio de Minas Gerais traçar minha ceia de Natal hoje, e meu cunhado Lucas Fernandes. Um grande abraço aí. Maravilha, um abraço para toda a família aí. Clarison, obrigado, meu amigo. Feliz Natal para você também. Sempre bom ter você por aqui. Pessoal de casa também, muito obrigado pela companhia de sempre. Um Feliz Natal. E amanhã a gente volta com mais Jogo Aberto. Valeu, galera. Tchau, tchau.